Amém? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Põe sua mão aqui e diga: viva o Senhor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 21. O livro de 1 Crônicas, capítulo 21, é quase a leitura de 2 Samuel 23 e 24. Trata do mesmo texto, porém, em 1 Crônicas, traz um texto um pouco mais direto do que nós vamos falar hoje aqui. Eu sei que você precisa hoje estar recebendo uma bênção a mais, com toda certeza, quarta-feira. A metade do dia, a metade da semana, nós já temos acúmulo de informação suficiente para um ano. Apenas nesses 3 dias, domingo para cá, as informações que você já acumulou, em que na maioria delas só serve para ocupar o nosso tempo, ela tem um direcionamento, deixar você sem compreender a verdadeira história que está acontecendo em volta de você. Por quê? Sabe quando você vê uma pessoa, seja um professor, um instrutor, alguém que esteja à frente, que vai transmitir uma mensagem para uma plateia, e de repente a pessoa fica assim, esqueci, eu sei, eu anotei, mas esqueci. Nós costumamos dizer que esta pessoa deu um branco. Ah, pastor, deu um branco. Principalmente quando aquele que vai comunicar está novo na comunicação e não consegue, às vezes, lembrar de tudo, ele dá um branco. E costumamos dizer que a pessoa, quando deu um branco, ela não leu direito, não pesquisou o que ia falar, não tem um certo domínio. Mas a realidade desta pausa que nós temos, que chamamos de branco, é acúmulo de informações. Preste bem atenção se não é isso. Eu disse só o que você já acumulou. De domingo até hoje, daria para você receber durante o ano quase todo. Isso é para tirar você do foco. Preste bem atenção, você tem um foco. Você tem uma situação nova a vencer. Você nunca viveu a realidade, o que você está vivendo hoje, ou por que não dizer, a maioria das pessoas nunca viveram o que estão vivendo agora. Não tem ninguém com um certo domínio total sobre essa situação, essa que você está vivendo. Claro, o domínio tem que ser seu, mas não tem ninguém dominando, porque o acúmulo de informações está roubando o foco das pessoas. Agora, presta atenção em 1 Crônicas 21, Davi numera o povo e Deus o castiga. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel, desde Beceba até Dan, e trazei a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto, e porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do Senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou a Jerusalém, e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, que era todo Israel,
1.100.000 homens dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que o feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, se é servido tirar-me a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas proponho-lhe, e uma delas escolha para que te faça. E Gade veio a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consuma diante dos teus adversários, e a espada de teu inimigo te fira, ou 3 dias a espada do Senhor, isso é, a peste sobre a terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, e qual resposta hei de levar àquele que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimo as tuas misericórdias, para que eu não caia nas mãos dos homens. Viva! Graças a Deus. Irmãos, eu disse que esse texto é quase a repetição de 2 Samuel, capítulo 24. Neste texto, ele mostra algo que às vezes passamos e não percebemos, principalmente quando lidamos com liderança ou lidamos com alguém que está imbuído de autoridade, como diz o Senhor em Romanos 13, que nós temos que abençoar e respeitar as autoridades, como em 2 Timóteo, Tito, manda que oramos por elas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Tudo bem, conta isso, não há problema. Mas estou falando agora do rei Davi, um grande homem, e que quando pegamos o rei Davi diante do seu vidente, o seu profeta, chamado Gade, que Deus diz para ele: olha, fala com Davi, que ele agora vai ter que escolher entre 3 coisas. E Gade disse para ele: Davi, Deus mandou 3 escolhas para você. Ou você tenha 7 anos de fome no país, como diz em 1 Samuel, 2 Samuel, ou você tem 3 meses onde o inimigo correrá com a espada atrás de ti e te alcançará, ou você terá 3 dias nas minhas mãos, onde eu ferirei Israel. Quando olhamos Davi dizendo eu pequei, nós, principalmente nós servos de Deus, às vezes temos um pré-julgamento, fazemos juízo de valores só por ouvir meia palavra, e já temos respostas e consciência pronta, às vezes acerca de alguma coisa. Quando se fala que Davi pecou, imediatamente a nossa mente nos transporta para a morte de um soldado, de um comandante, onde ele manda o marido morrer para possuir a mulher. Quando nós olhamos o caso de Urias e Batseba, porque nossa mente vai ali, mas quando se trata, nesse período do rei, havia desvio de verbas, desvio de impostos, mal usados em coisas ou em causas próprias. Havia abuso de autoridade, muito abuso de autoridade. Havia adultério. Havia querer fazer o serviço dos governadores, sim. Da justiça, sim. Dos sacerdotes, sim. Então havia muitos pecados entre eles naquela época, mas o pecado que mais gritou diante de Deus naquele momento foi querer enumerar todo o povo de Israel naqueles dias, visto que todos eram do Senhor e clamavam ao Senhor. Deus achou aquilo muito ruim perante ele,
o qual enviou o profeta a falar com ele. E Gate, o vidente de Davi, disse para ele: o Senhor achou mal aos olhos dele o teu feito, querer enumerar o homem. Olhe para mim aqui. Vamos dizer que fosse assim uma forma de controle absoluto. Eu sei o que você veste, eu sei o que você come, eu sei onde você mora, eu sei qual é a sua profissão, eu sei quantos filhos você tem, enfim, eu sei tudo sobre você, então eu tenho um certo domínio sobre você. Talvez se fosse hoje, ele pudesse querer controlar com a onda de calor fornecida pelas empresas, não é isso? Ou com a presença do chip do seu aparelho celular, para saber onde é que tem as aglomerações maiores, enfim, era uma forma de controle da época, era fazer como se fosse um censo, de Dan até Berseba, de norte até o sul, conta para mim todos os homens, era contado só os homens, as mulheres não eram contadas. Eu quero parar um pouquinho aqui, para fazer de uma forma que você entenda o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que nós olhamos ali, e disse o Senhor Deus: frutificai, multiplicai sobre a terra, dominai-a e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os quadrúpedes e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Observe bem que Deus fala sobre 5 coisas, 4 animais e sobre a terra. Ele diz: domina, porque eu dou nas suas mãos o domínio. E isso foi fantástico. Vamos falar melhor. Isso foi muito bom, o domínio. Por quê? Porque até então, aquilo que Satanás tentou tirar das mãos de Deus, ele veio com facilidade e tomou da mão dos homens. Deus deu o domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os quadrúpedes, sobre todos que rastejam, sobre toda a terra. Olhe para mim. Deus não deu o domínio sobre o homem. Deus não falou dominará sobre o homem. Você já viu que não pode? O homem, no natural do seu ser, o que ele mais quer ao longo da sua vida é um meio de dominar o outro ser. Eu tenho que dominar o homem a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer forma, que isso custe para mim um preço alto, mas eu quero dominar sobre o homem. Deus não fez homem para dominar homem, Deus fez homem para dominar coisas. E quando o homem pensa na sua mente carnal, na sua mente pré-diabólica, na sua mente corrompida, na sua mente que ele diz: eu quero a todo preço dominar sobre o homem, ele abre uma lacuna para que Satanás entre e ele vai conseguir dominar, claro, com a sua ganância, do querer cada dia mais, a qualquer custo. Ele vai conseguir dominar uma certa quantidade e sempre pensando em dominar mais. Quer dizer, fazer algo para que Deus não o criou. Deus nos criou para dominar tudo, menos dominar o homem. Quantos estão entendendo? Viva o Senhor. Agora, quando eu pego esta palavra aqui, me transporto para as palavras do apóstolo São Paulo, em Gálatas capítulo 5, como o Senhor diz assim, que o fruto da carne, o pecado da carne é glutonaria, bebedice, ira, porfia, dissensões, facções, ciúmes, idolatria, feitiçaria, prostituição. Contra ele disse: estas coisas, quem pratica, como eu já vos avisei, que não herdarão o reino de Deus. Agora, o versículo 22 do Gálatas 5 diz: mas o fruto do Espírito é paz, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Preste bem atenção. Se eu não posso dominar você a nenhum custo, se eu não posso, como homem, dominar a você pelo lado
pelo outro lado, a Bíblia diz em Gálatas que eu sou obrigado a dominar a mim mesmo. Conseguiu entender? Então, o fruto do Espírito, com letra maiúscula, é paz, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas, uma lei. Ela diz que eu sou obrigado a dominar a mim mesmo. Eu tenho que ter um domínio sobre eu. Ter um domínio sobre eu. Agora, quando nós olhamos com uma mente pentacotomista, como somos, e eu enxergo o homem num todo, não só dividido em 3, mas em 5, num todo, uma mente pentacotomista, eu vou enxergar algo fantástico, algo tremendo no ser humano que eu vou descrever aqui em 1 Crônicas 21. Se eu tenho que me dominar, e eu não sou o corpo, eu não sou a natureza humana, eu não sou espírito de vida, eu não sou o Espírito Santo, então quem eu sou? Eu sou alma. Claro, eu sou alma. E alma é imortal. A Bíblia diz que nós somos imortais. Então, se eu sou alma e moro dentro deste corpo, pensa comigo um pouquinho aqui, pensa comigo aí. Se eu sou alma e moro dentro do corpo, o corpo é uma casa para mim. Como o apóstolo Paulo diz, vós sois casas espirituais, templo do Espírito Santo, e assim por diante. Eu moro dentro desta casa que em breve vai se desfazer, e você também. Agora, se eu sou alma e moro dentro de uma casa, por que eu não posso ter a chave da minha casa? Você não tem a chave da sua casa, você chega a hora que você quer e entra e sai a hora que você quer? Então, se você é alma e mora dentro de um corpo, por que você não pode sair deste corpo? Porque você não tem a chave. O dia que você tiver a chave, que chama domínio próprio, você vai poder sair de dentro da sua casa por um espaço curto e pouco tempo, e voltar dentro da tua casa novamente. Isso vai fazer de você um super-herói? Não. Vai fazer de você um super-pastor? Não. Isso só vai mostrar para você o que está em Gálatas 5:22, que chama domínio próprio. Se eu já tenho temperança, mansidão, se eu já tenho o fruto do Espírito, eu tenho que ter também o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Eu tenho que me dominar. Então, partindo deste ponto, eu vejo a ganância do rei Davi. Todo o domínio, o homem mais poderoso, o primeiro conquistador de Jerusalém, tomando posse através do seu grande comandante do exército chamado Joabe, que tomou posse, era notícia em todos os países ali, já havia desenvolvido um reinado maravilhoso quando ele quis enumerar todo cidadão israelense, todo judeu tinha, era como se tivesse um número, um código. Vá agora, e Joabe disse para ele: ó Senhor, ó rei, não são todos do Senhor? Por que fazer isso? Não estaria agredindo a santidade do Eterno? E diz a Bíblia que Davi prevaleceu sobre Joabe. Em outras palavras, Joabe, o que você é? Você é apenas um comandante do meu exército, eu sou rei. Prevaleça a minha palavra, vai, faz e cumpra. E foi uma prevaricação? Talvez sim, mas ele foi ao mandado do rei e foi atrás para fazer aquilo que, diante dos olhos de Deus, não seria perfeito. Mas quando ele faz a contagem e encontra 1.100.000 em Israel e mais 470.000 de Judá, que desembainhava espada, e chegou a notícia em Jerusalém, chegou também o anjo do Senhor, despertou o profeta Gade e falou: vá a Davi e diz para ele que ele escolhe entre 3 coisas, porque eu vou puni-lo com toda certeza, eu vou punir, nada passará em branco perante os meus olhos. Davi o reconheceu, foi para o perdão. Senhor, castiga a mim, castiga todos os meus familiares. Eu pequei contra ti, fiz o que era mal aos seus olhos, mandar enumerar todo o povo, eu fiz errado, então me castigue. E o Senhor diz: escolha entre 3. Em outras palavras, 7 anos de fome,
3 meses onde os inimigos te alcançarão com a ponta da espada e seus familiares, ou 3 dias toque eu com a peste entre o povo. Davi disse: Senhor, não caia eu na mão dos homens. Você entendeu? E ele diz: caia eu na mão do Senhor, porque o Senhor é misericórdia. Falando para você hoje, que eu disse que todos nós estamos vivendo um novo tempo, há uma ordem a ser cumprida a nível mundial, e estamos tentando de uma maneira não burlar, mas de uma maneira nos adequar a esse tipo de comportamento, que eu posso dizer que é um abuso de Davi querendo enumerar o povo, vamos dizer assim. E a partir de agora eu sei quantos têm e quem são, o que faz, onde anda, o que come, o que cultua e coisas mais, para que eu exerça um certo domínio na área que Deus não me deu autoridade para dominar. Irmãos, quando estamos administrando uma situação, é uma administração. Nós estamos debaixo de regras, de leis, para fazer com que tais coisas venham funcionar, sejam elas particulares, sejam elas secundárias, profissionais, da justiça, político, o que for, eclesiástico, o que for. Mas estamos debaixo de regras, de leis para obedecer e a administração para fazer aquilo funcionar. Até aí tudo bem, nós entendemos bem Davi nessa questão. Mas Davi, ele próprio disse com a sua própria boca, no versículo 8, capítulo 21, eu agi loucamente, quer dizer, eu não pensei, num súbito eu tomei esta decisão e agora eu vou ter que pagar por longo tempo, com um prejuízo muito grande por aquilo que eu falei. Irmãos, existe uma coisa muito interessante chamada a palavra. Quando a palavra falada está na tua boca, você é o Senhor, e vamos dizer que ela é sua escrava. Mas no momento que proferida ou desferida em direção de uma pessoa, agora, na maioria das vezes, a palavra é o Senhor, e você muitas vezes se torna escravo daquilo que você falou. Principalmente se tiver arrogância, se tiver soberba, prepotência. Sabe aquela coisa de estufar o peito assim e falar, eu mando porque eu posso, eu mando porque eu sou fulano de tal, porque eu sou fulana de tal, ou porque eu tenho mais do que você, ou assim por diante, enumerando algumas coisas que para Deus não vale nada. Isso acontece muito com as pessoas que querem a todo preço pisar sobre as outras pessoas. Não é administração. Aí é abuso de autoridade mesmo, quando Davi disse, eu não pensei e falei. Você já agiu assim alguma vez na sua vida? Já pagou um preço pesado por ter falado algo e depois não ter jeito de voltar, ou até tinha, mas só faltou humildade para você voltar atrás e falar, não, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a autoridade, eu pequei contra o pastor, contra o meu patrão, e assim por diante, a esposa contra o marido contra a esposa. Você já viu, já esteve em algum momento onde você disse, escapou, não era isso que eu ia falar. Mas a Bíblia diz que a boca fala o que o coração aqui, presta atenção. Todas as vezes que eu falo coração, eu gosto de tirar a sua ideia daqui. Aqui não, aqui é um bombeador. Quando Deus fala coração, Ele fala a sua mente. Aquilo que pensa, que raciocina, que armazena, que vai soltando assim, aos poucos, aquelas pérolas. Sabe como é que é isso? Então, a sua mente, quando você já falou sem pensar e ficou escravo do que você falou. Já teve isso na sua vida? Já? Não pôde voltar atrás? Não teve jeito de voltar atrás? Pensar e fazer de novo? Não teve? Não? Pois bem, existem coisas que nunca mais voltam atrás. Mas um pouquinho de humildade
pode levantar o moral ou a moral de qualquer pessoa. Um pouquinho de humildade. Se você deixar que o Senhor comande a situação, você vai ter condição de dizer ao contrário de Davi: eu não agi loucamente, eu pensei, eu raciocinei, eu calculei o que eu ia e o que eu não ia falar, ou eu tive tato. Olhe para a minha mão, tato não é pegar, tá certo que isso aqui é um dos 5 sentidos, mas o tato é saber o resultado do que vai acontecer antes que você profere a palavra. E se você sabe que a coisa vai ser para o mal, vai ser negativa, vai destruir, vai tocar a santidade do Eterno, não fale, fique só dentro de você, porque aqui você que administra. Se você soltou a palavra contra o irmão, a irmã, ou contra seja quem for, você agora não tem mais domínio, porque palavras não se perdem, são ondas que ficam, o quais o próprio profeta, o Salomão, ele disse que de todas as palavras que você proferir durante toda a sua vida, você há de dar conta delas diante de Deus, seja para o bem, seja para o mal. Então, esta palavra que Davi proferiu, vá, enumera, é como se você falasse, marque todos eles, coloque um número, como foi no Holocausto na época do Hitler, coloca um número no punho, seria isso, e o profeta tentou, vamos falar assim, o comandante Joabe tentou o advertir, mas ele estava por cima da nata. Já viu aquelas pessoas que não ouvem ninguém? Já viu? Às vezes, preste bem atenção, existe um espírito que age, às vezes, mais nas mulheres do que nos homens. Vou explicar aqui. E por falta de conhecimento, muitas pessoas dão atribuição ao espírito que não é atribuição dele. Eu sei que todo espírito maligno, ele vem do demônio, é contra o espírito de Deus, vem para destruir o ser humano, sim, mas cada um é peculiar a alguma área. Quando você quer dizer assim, porque o espírito da Jezabel está sobre uma pessoa. Para as pessoas que não entendem, acha que quem está falando de um espírito de prostituição. E não é. Às vezes quem está falando também não sabe, está querendo falar o espírito de prostituição, fala o espírito de Jezabel. Jezabel não tem nada a ver com pombagira, não tem nada a ver com prostituição. Jezabel é comando fora de hora. É abuso de autoridade. É chegar e querer fazer com soberba, com presunção, querer ser aquilo que Deus não disse que você seria. Por exemplo, também em relação ao esposo. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus pede conta para o homem. Não é isso? E manda que o homem ame a sua esposa. Mas a mesma palavra fala para as mulheres: ser submissa ao vosso marido. Submissão não é ficar debaixo do pé, não. Quando a pessoa entende o que é submissão, é honra. É honra para você ser submissa ao seu esposo. Mas aí a esposa, às vezes, ela diz: não, mas Deus falou comigo. Aí entra exatamente a palavra louca que Davi diz. Falou algo que não tem como segurar. Satanás é mestre em pegar as palavras para trabalhar contra a própria pessoa, porque nunca a sua palavra vai ser usada contra o seu vizinho. Você sabia? Não. Toda arma forjada contra ti não prevalecerá. Alguém forjou contra você? Não prevalece é contra a pessoa que falou. Toda palavra que você falar, ela volta em direção usada por Satanás, se for uma palavra maldita, contra você mesmo. Se você não fornecer arma para o seu inimigo, ele não ataca você. Ele não ataca com a arma do inimigo, não. Ele ataca com a sua mesmo, você proferiu. Então, quando eu digo, a esposa, quando sabe o que é submissão, quando a mulher, no sentido geral, sabe o que é submissão, que cabe a ela, com toda certeza ela é honrada, ela é vista de maneira diferente, não age loucamente, não abre brecha para Satanás entrar, ela caminha sempre prudente. Mas, infelizmente, no meio do evangelho, nós temos encontrado tantas coisas desta maneira, porque as pessoas, às vezes, acham que
eu ouvi uma voz, já manda em todo mundo. Eu vi um reflexo com um brilho, já começa a mandar em todo mundo, você entendeu? Coitado do marido se ele for pastor e a esposa vê alguma coisa, porque ela vai com certeza, se ela é uma mulher deste nível de Jezabel, ela vai querer pisar sempre no marido, e o dia que não conseguir pisar mais, arruma outro rei à casa. Você entendeu? Rei Acabe, perdão, arruma outro rei Acabe. Porque enquanto o rei Acabe está, ela pisa, a que não tiver mais, ela arruma outro rei Acabe. Então, irmãos, o homem como a mulher, todos dois não podem agir loucamente, porque Satanás não tem poder de criar, ele tem poder de destruir. E quando ele pega uma palavra da boca da pessoa, ele usa, ele inflama esta palavra, potencializa esta palavra e lança com velocidade contra a própria pessoa. Então, Davi, naquele momento, sendo aclamado por todo o Israel pelas conquistas, e com toda certeza até o próprio Senhor dava essas palavras de honra a Davi, mas ele fez o que não era para ele fazer, e ele reconheceu. Lembre que eu não estou falando do pecado do adultério que ele cometeu lá, que lá já foi punido com Deus, e Deus pune cada um separadamente. Este aqui foi por causa de ter enumerado o povo. Naquele momento, Davi falou: caia eu nas mãos do Senhor. Eu acho que Davi, das três, ele escolheu, porque duas eu caio na mão de homem. Irmãos, você cair na mão do homem, preste bem atenção nessa colocação toda que eu fiz aqui. O homem quer mandar, quer dominar, é prepotente, é soberbo, é ignorante, entra em muitas prevaricações e quer de toda forma, a todo custo, dominar. Davi falou: não, 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 não. Eu caio nas mãos do Senhor. Se ele me castigar, castigou, mas ele tem misericórdia, sim ou não? Todos conseguem entender? Deus tem misericórdia. Talvez eu estou falando para você hoje que você mesmo está te punindo. Você não precisou ter uma sentença, ser julgado, nem nada. Você está se punindo. Você diz: eu mesmo fiz, eu estou me condenando, eu vou me punir, e agora eu não sou crente mais, agora eu não vou à igreja mais. Ou talvez você diz: olha, estava muito bom, mas de repente alguém falou algo que eu não gostei, também paro de frequentar a igreja. Sabe aquela situação daquele irmão, sabe, que chega na igreja alegre, feliz, um irmão assim mais ou menos de meia idade, todo alegre, feliz, ele passa na porta da igreja, o diácono está lá na porta da igreja assim, palitozão, gravatão, sabe, paradão lá assim, aquele diácono, e quando ele passa todo alegre, o diácono fala: o que é isso? Ele diz: estou cheio do Espírito, Deus está operando. E o diácono fala assim: eu também já fui assim como você, há 20 anos atrás, eu era igualzinho a você. Aquele homem entra um pouquinho, pensa nas palavras do diácono, volta até o diácono e fala: diácono, se for preciso, daqui a 20 anos, eu me converto de novo. Mas eu não quero que isso passe. Você compreendeu? Irmãos, o momento que Deus age na vida do ser humano, ele age, ele usa exatamente os profetas, os videntes profetas que Deus usa as autoridades eclesiásticas para corrigir os que são seus. Tudo bem, nós temos que falar no nosso meio, e nós damos as palavras, e é bom que todos ouçam, e que pare e pense, e que não fique aquela pessoa dodói, onde o pastor fala qualquer coisa, ele faz assim, um bicão, né? Um bicão, o pastor me repreendeu, o pastor passou na porta, nem pegou na minha mão, não disse viva o Senhor para mim, eu acho que eu não vou mais no culto, eu acho também que eu não vou dizimar também, não vou ofertar, porque o pastor não sorriu para mim, ele cumprimentou os outros e a mim. Irmãos, pare um pouquinho, para aí, sai do pânico. Abaixo de Deus numa igreja, o visitante é a pessoa mais importante, você não sabia disso? Depois é você. Sim.
Às vezes, o líder cumprimenta um, dois, três, de repente, naquela assim de querer cumprimentar você à parte para até falar de alguns particulares, salta, ou às vezes não te saudou. Você é crente, meu irmão, você tem o Espírito de Deus, você é lavado e remido pelo sangue, você foi comprado por um preço na cruz, você foi resgatado e comprado 2 vezes, e o Senhor falou, é como a menina dos meus olhos, Satanás, neste você não toca. Agora, você fica parecendo bonequinha de louça. E depois você diz, ó Deus, opera, eu vi um clarão, eu vi um relâmpago. Meu irmão, você pode ver e deve ver, porque visões é para nós mesmos. O próprio profeta Joel falou que nos últimos dias os jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre toda a carne será derramado do meu espírito, diz o Senhor. Joel 2,28. Então, quando nós pensamos, devemos sim, mas cada vez que o Senhor acrescentar em você, que você diminua e que Deus cresça. Que você diminua e que Deus cresça. Se Deus te deu algo no meio onde você está, é para que você trabalhe para ajudar o meio e não para que você divida o meio. Porque é assim, as coisas hoje é assim. Deus te deu sabedoria na empresa, a empresa fabrica uma pecinha X, patenteada pela empresa, que tem o faturamento e paga o seu salário combinado pela CLT. Está ótimo. Você aprendeu a dominar um pouquinho, você diz, não, vou fazer algo para me mandar embora, porque eu não posso pedir conta, porque eu não vou fazer acordo. Então você faz um rolo para ser mandado embora, para você montar um negocinho, para você fabricar a mesma coisa do outro, disputar. É uma pulga disputando com o elefante. Mas a pessoa quer, não, mas eu quero ser a pulga. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus não é Deus de visão, não. Assim acontece na igreja também. Nós estamos na igreja, o irmão tem uma visão, começa a ter visões. Glória a Deus pelas visões. Aí, de repente, ele fala, vou sair da igreja porque eu tive visão. Então, a visão serviu para jogar o cara para fora. Porque antes de ter visão, antes de falar em língua, ele era obediente, dizimista, ofertante, obreiro, era uma pessoa obediente, doutrinada, tudo direitinho. A partir do momento que ele recebeu uma visão, que até então não sabemos que tal visão é de Deus, porque sabemos só depois de cumprir, mas ele já estufa o peito e fala, não, está muito pequeno para mim aqui, eu quero ser uma pulga. E ele pula e vai fundar uma igreja que não tem o apoio de Deus, porque Deus não é Deus de divisão, Deus é Deus de união, Deus não divide, Deus soma, multiplica, menos divide. Aí a pessoa diz, por que você saiu? Não, porque Deus, aí fala tipo carioca, não tem nada contra carioca não, morei no Rio um tempo, não tem nada contra carioca não, mas ele fala assim, porque Deus falou comigo que me abriu o ministério. Irmãos, pelo amor de Deus, sabe o que é isso? Rebeldia. Você está enumerando o povo de Israel, Deus vai te castigar. Breve Deus encontra com você na curva, você sabia? Você sabia que breve Deus encontra com você? Quando você lê Isaías capítulo 6, você vê 7 vezes Isaías apontando o dedo para lá e diz, ai de você que cometeu tal coisa, ai de você que fez isso. Mas na 7ª para a 8ª vez, a mão dele tem que ser dobrada assim, o dedo indicador, no peito. E ele começa a dizer, ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele tem que pôr o dedo no peito e falar, ai de mim. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, muito séria. Não trabalhe com o espírito de dividir, não. Estamos no final do tempo, não dará tempo. Por que você quer dividir se você pode somar? Deus te deu visão, é para você ajudar o meio da onde você está. Deus te deu visão é para que você ajude a perpetuar a obra dele que já está sendo feita. A glória é toda de Deus, o homem desapareça. Se você tem que amanhã fazer alguma coisa, não tem que ninguém bater palmas para você. Por quê? Deus vai te encontrar, com toda certeza, como encontrou Isaías. Lembra do rei Uzias, no final da vida dele? O rei Uzias tinha o profeta Zacarias como intercessor dele. Zacarias morreu. O rei Uzias achou que era agora o dono de tudo. E o rei Uzias chega na igreja, no templo, e começa a acender as lâmpadas do templo. O sacerdote chega e fala, rei,
não acenda não, que isso é um serviço sacerdotal. E o rei fala, eu sou rei, você é sacerdote, você é menos do que eu sou rei. Você é rei, mas eu sou sacerdote. Diz a Bíblia que o rei pegou a menorá acesa e veio agredir o profeta, o sacerdote, o pastor do templo. Mas Deus fez parar a ira de Uzias antes que abrisse a cabeça do sacerdote e fez brotar na testa dele uma mancha branca. Uzias morreu de lepra. Você já viu esse texto na Bíblia? Meu irmão, seja uma pessoa diferente desta ação que Davi fez. Outras você segue, esta não. Enumerar o povo, marcar o povo. Há poucos dias ouvimos falar disto, de saber onde é que está cada um habitante da terra pela onda de calor fornecida pelos aplicativos. Não seria a mesma coisa, Joabe, vá e enumera todo o povo? Não seria a mesma coisa? Irmãos, mas isso ainda diz de norte a sul, eu preciso saber quantos tem e quantos são. Deus falou, Davi, escolhe entre as três, e ele diz, eu escolho cair na mão do Senhor. E diz a Bíblia que o Senhor enviou o anjo, como está escrito em 1 Crônicas 21, entre o céu e a terra. Então vamos entender, ele enviou os anjos aqui nos ares, com a espada flamejante, desembainhada, e em um só dia morreu 70.000 homens. Para a gente entender na nossa visão daqui, um estádio de futebol grande como o Mineirão, como o Maracanã, lotado. 70.000 pessoas em um só dia. Irmãos, às vezes nós sabemos que estamos vivendo aí uma coisa que, na realidade, ninguém sabe o que é, que está matando pessoas, esse vírus invisível. Mas observe o que aconteceu nos dias do rei Davi, no centro de Jerusalém. 70.000 pessoas em um dia só, por causa de uma peste que o Senhor enviou sobre a terra, no sentido Israel, por causa da desobediência de Davi. Você acha que muitas coisas que têm acontecido no nosso mundo não é desobediência do homem, não? Não, você não acha isso? O homem desafia a natureza e desafia o Criador. As duas maiores forças sobre a terra, o Criador e a natureza. O homem desafia a natureza modificando tudo quanto não foi feito para ser modificado. O homem modifica na sua ganância de querer ser e ter mais do que o necessário para viver 100 anos. Agora, o mundo todo, da mesma maneira, tem agredido o nosso Criador, que é o nosso Deus, o Eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas têm modificado a forma de crença por conta própria e desafiado os poderes do próprio Deus? Vai pagar? Com toda certeza. Que você não pague aos olhos de todos a nível mundial, mas lá no seu cantinho, no seu berço, na sua cama toda bordada de ouro, ao lado do seu cofre com milhões de dólares, você vale menos do que um inseto. Pode que as outras pessoas acham que você é o bam da vida, mas quando não tem ninguém perto de você, e você vê uma barata e um inseto passando, você sabe que eles têm mais valor do que você, quando a pessoa está nessa situação, não é verdade? Fala a verdade. Seja realista com você. Deus mandou a peste, que veio através da manifestação do anjo, que ficou entre o céu e a terra, com espada flamejante desembainhada, e num só dia 70.000 deitaram de todos os homens de Israel, e Deus viu que aquilo ali cobriu de morte. Deus falou, anjo, para. Por isso que Davi falou, caia eu na mão do Senhor, porque Deus é misericórdia. Deus sabe que o homem é fraco, por mais que o homem queira ser forte, ele não é forte. De perto nós somos todos iguais, irmão. Se eu posso, você pode, mas se eu não posso, você também não pode.
Quem pode contra a morte? Ah, morte, eu tenho dinheiro. Não adianta. A Bíblia diz que não podemos acrescentar em nossa vida nem sequer um fio de cabelo, nem sequer um segundo a mais. Então, quando olhamos isso, Deus fala, anjo, para, e o anjo vá para o Monte Moriá, como está relatado em 1 Samuel, capítulo 24, 23 e 24, que o anjo para até ali na terra de Moriá, que ele chama de terra de Araúna ou terra de Onã. Ele para ali, fica observando, e naquele momento, Davi tem a visão do anjo, ele enxerga o anjo em pé, com a espada flamejante nas mãos, e o anjo fala para Gade, que é o profeta, o vidente de Davi, e diz, assim diz o Senhor quer um sacrifício seu. E Davi, como naquela época, o templo, o tabernáculo feito por Moisés ainda estava em Gilgal, ainda estava nas montanhas de Gibeão, ali, não estava como Davi atravessar o deserto da Judéia para chegar lá, porque ele estava em pânico com a quantidade de mortes. Davi vai ao monte onde ele viu o anjo, era como se o anjo direcionasse o monte para Davi. Tá certo, o monte está em Jerusalém, a Monte Moriá, mas tem outros montes lá, tem outros montes. Então ele vai, sobe ao Moriá, ali é uma fazendinha onde tem um homem com 4 filhos, relato de 1 Crônicas, trilhando o trigo ali. Araúna, 4 filhos, ou Onã, quando queira, 4 filhos, trilhando ali o trigo, quando Davi chega e fala, Araúna, eu preciso fazer um sacrifício para o eterno, para o nosso Deus. E ele disse, o que mais você precisa? Eu preciso da terra. Naquele momento, Araúna, um servo de Deus, é claro que a notícia da mortandade já havia chegado em todo Israel, morreu 70 mil, e o grito das mães, das mulheres, dos filhos, dos irmãos, era tremendo, os gritos nas casas, morreu seu pai, morreu sua mãe, morreu seu irmão, e morreu o cunhado, e morreu o marido, só homens, 70 mil. O grito diante de Deus, aquilo já havia chegado no alto do Moriá, e eles se esconderam quando o anjo chegou. Mas quando Davi chegou, eles se apresentaram e falaram, rei, por que vieste aqui? Eu vim porque eu preciso da terra para fazer um sacrifício. Ele diz, pode ficar com a terra, pode ficar com os trilhos, com os carros de boi, para fazer o fogo, ali estão os animais para o sacrifício, rei, é tudo seu. Davi, naquele momento, olhou para tudo aquilo e falou, não, eu não oferecerei a Deus um sacrifício que não me custe um preço. Eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe um preço. Eu vou pagar tudo, e como está escrito em Crônicas 21, pagou Davi 600 ciclos de ouro, ou 5 barras grandes de prata, como diz em 2 Crônicas. Então ele falou, pago tudo para você. Pago os carros de boi, pago o terreno, pago os bois, pago as ovelhas, pago o seu trigo que está sendo malhado aqui, eu vou fazer um investimento, tudo quanto você investiu aqui, eu vou devolver para você. Toma aqui 600 ciclos de ouro, vai ser feliz agora. E diz a Bíblia que fez Deus um sacrifício, fez Davi um sacrifício no alto do Monte Moriá, e como diz Araúna a Davi, que Deus aceite o seu sacrifício. Olhe para mim, irmãos, às vezes queremos paralisar algo, sabe? O pastor, já aconteceu 2 vezes, 3, 4. Pastor, está acontecendo em tempos mais curtos. Pastor, está acontecendo quase todo dia, e você quer paralisar apenas com uma oração simples. Deus! Irmãos, claro, isso só vai te fazer bem você falar, mas não vai ter efeito nenhum. Deus, é claro que Deus não quer que você mate animal, que você faça sacrifício desse nível, mas Deus requer de você um sacrifício sim. Tá? Essa coisa de usar um versículo lá de 1 Samuel, porque Deus quer obediência e não sacrifício, então obedeça.
Obedeça que no final vai dar um sacrifício do mesmo jeito, porque Deus não quer sacrifício de sangue, claro que Ele não quer. Mas Deus quer que você paralisa a situação fazendo algo em direção dEle. Pega algo que é seu, faça como Davi. Eu não ofereço a Deus um sacrifício de graça que não me custe preço. Eu vou investir, eu vou pagar alto, eu vou colocar o tudo em cima disso, mas este mal vai ter que sair do meio da minha família, ou do meio dos meus negócios, ou do meio da minha vida. Por que que todas as vezes que você pega um pezinho para levantar, vem um problema e roça você e você cai de novo? Aí você diz, pô, amiga, é começar tudo zero de novo. E começando, às vezes, você muda até de direção. Começa. Quando começa a pegar um pezinho de novo, que você diz, epa, agora vai dar, bum! Várias vezes aconteceu isso com você. Você está me ouvindo agora, você sabe disso. Várias vezes já aconteceu. Ô pastor, faz uma oração para mim. Eu faço, mas não vai resolver o seu problema. Ô pastor, vou numa outra igreja pedir um pastor poderoso. Pode ir, mas não vai resolver o seu problema. Ô pastor, vou andar de joelho na igreja. Não vai resolver o seu problema. É necessário que você primeiro reconheça como Davi, Senhor, pequei contra ti, fiz o que era mal, agi loucamente, agora eu quero cair na misericórdia. Ele nem ofereceu, ele falou, Senhor. Aí o Senhor ofereceu 3 e ele escolheu a misericórdia. Se você tem dúvida do que fazer, isso não se fala publicamente, porque cada caso é um caso. Procura o pastor Ralph, ou um dos pastores da igreja, tá? Chegue aqui, faça aqui um atendimento espiritual. Vamos olhar o seu grau, o que foi que aconteceu. Você foi empurrado ou foi você que deixou 1 minuto, falou uma palavra loucamente, Satanás pegou e fez contra você? Vamos observar. E não existe um meio de quebrar uma maldição sem um sacrifício, não, irmãos. É claro que Deus não está falando nada de sangue, por favor, não me entenda mal, tá? Não estou falando nada de dinheiro também. Estou falando aqui que você precisa de um sacrifício para que você quebre quando a coisa está viciosa. E para saber se está viciosa é só você. Já passou 2, 3, 4 vezes, está viciosa. Tem que dar um pulo, meu irmão. Tem que dar um pulo antes que você morra aí sem conseguir cumprir nenhuma das coisas que você gostaria de fazer. Amém? Viva! Fala, viva o Senhor. Glória a Deus. Então, nesta palavra, Davi faz o sacrifício. E diz a Bíblia, naquele momento, viu Deus que o sacrifício de Davi era honesto. Tinha respaldo. Ele realmente houve arrependimento. E Deus falou, ô anjo, pode voltar de onde você veio, porque a partir de hoje não morre mais ninguém desta forma com peste. Ei, você está escondido pela peste, meu irmão? Ô cabra da peste, eu vou falar no cabra da peste da Bahia, você está escondido pela peste ou pela cabra? Não sei, mas sai da toca, meu irmão, sai da toca. Vírus maior do que esse você já destruiu ao longo da sua vida. Você já expulsou demônios, você já quebrou macumba, agora está correndo de um vírus invisível. Eu sei que temos que ter cautela, não estou mandando você já, porque quem manda não sou eu nesse caso aí, mas eu estou dizendo só no fator medo. Tira o medo, porque senão você morre dentro da sua própria casa. Tira o medo. Vá fazer o que você tem que fazer, de aos pouquinhos, vai tomando assim de acordo, tomando a consciência, e daí a pouco Deus está operando na sua vida com mais poder. Saia do pânico, saia do medo. Ninguém morre fora da hora, não, tá certo? Põe tua mão comigo aqui, diga, viva o Senhor. Amém. Quero fazer uma oração por todos vocês. Nesta oração, para que Deus abra os seus olhos para ter visões, para ver o anjo, para ver se você atropelou alguma coisa na sua caminhada, para ver se deu um branco e você falou coisa que não devia falar, ou deixou de falar o que devia falar, ou agiu loucamente, enfim. Vou orar para que Deus coloque as mãos sobre a tua situação. Eu ponho a mão aqui, você curva a tua cabeça, que minha mão está em cima da tua cabeça agora. Querido Deus, querido Pai, Deus santo e poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Criador dos céus e da terra. Estamos aqui hoje em plena consciência, Pai, do que temos falado, do que temos ouvido, da meditação da Tua palavra, e sabemos que o Senhor é Senhor em toda e qualquer situação. Nós queremos obedecer sempre ao Senhor. Pai querido, onde estiver esta pessoa agora, eu imponho minhas mãos, que não sejam as minhas, mas que sejam as do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que possa mesmo esta pessoa ser obediente, possa receber agora dentro de casa o calor do Teu Espírito, que possa receber agora, meu Deus, a presença do anjo do Senhor. Talvez esta pessoa está passando com pensamentos que não vêm do Senhor. Queima agora este pensamento e traga, Senhor, sobre esta pessoa sempre a bondade, sempre a perfeição, sempre o toque do Teu Espírito, e que esta mente seja renovada. Esta pessoa que está enferma, Senhor, toca agora onde essa pessoa está. Pai querido, levanta na força do Teu poder. Enfermidade saia, doença vai embora. Senhor, que esta pessoa recupere toda a força, que levante mesmo desta cama, desta cadeira, que saia deste momento emocional abalado, que saia deste início, talvez de uma depressão, que quebre este mal agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, estamos hoje aqui e queremos ministrar através da Tua palavra, que o homem desapareça, que o Senhor cresça e que a unção do Senhor possa estar sobre esta pessoa agora. Senhor, talvez os planos estão todos na mesa, também as contas estão todas na mesa. Esta pessoa não sabe às vezes o que fazer. Acenda uma luz agora, Senhor. Que venha uma luz do Senhor sobre esta pessoa. Oh, Pai querido, que haja um socorro bem presente na hora da angústia. Levanta na força do Teu poder e abençoa toda esta família que está agora ao alcance desta voz. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo em nome de Jesus. Receba. De novo. Receba. Viva.